Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários. Olá, bem-vindos ao YPO Cast, o podcast do YPO Brasil. Bom, estou aqui com a minha amiga querida Rossana, que estamos aqui com uma convidada muito especial, né, Rossana? Você vai apresentar para a gente, né? Com certeza, uma convidada e uma amiga, Luciana Ribeiro. É um evento poder estar com ela e tê-la aqui conosco hoje. Com certeza. A Luciana, ela tem uma reputação e tanto. Ela é uma investidora brasileira e é uma voz líder em investimentos relacionados ao clima. Ela é cofundadora da EB Capital, que é uma empresa de investimentos private equity e focada também em infraestrutura. Olha, ela tem uma lista de prêmios que eu vou aqui falar, hein? Olha, se preparem. Tá bom. Ela foi reconhecida como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes, eleita uma das 100 mulheres mais inovadoras do Brasil pela revista Época Negócios, por 6 anos consecutivos indicada como Mulheres Líderes em Investimentos na América Latina pela LAVCA, que é a Associação de Investimento de Capital Privado na América Latina, e em 2019 recebeu o prêmio Sabiá Laranjeira da Plataforma de Liderança Sustentável, porque ela é muito ativista em tudo que ela faz. E ela também faz parte da assessoria técnica do Climate Hub pela Columbia Global Center, no Rio de Janeiro. A Luciana, o ano passado, em 2022, ela lançou e preside o Brasil Climate Summit, que é uma iniciativa de líderes empresariais brasileiros, estudantes e ex-aluno da Columbia University, e já fez a 2ª edição esse ano e está indo para a 3ª edição, que sendo um evento anual com foco em mostrar o papel fundamental do Brasil na trajetória global de descarbonização. Tirar essa pecha que a gente tem de o demônio, para dizer que, na verdade, o Brasil é uma peça fundamental na descarbonização mundial, né? Então, advogada e gaúcha, né? Advogada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada, Lu, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, tá aqui hoje uma com delícia. A gente. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer. Estou super honrada com o convite. Não, vai ser uma conversa muito interessante, né? Vamos Tomara. falar bastante de investimentos, de clima e do que nos espera nos próximos meses aí. Boa. Inclusive, a Lu acaba de vir da COP, então aguardem também em primeira mão novidades da COP28 de Dubai. Perfeito. Bom, e Lu, a gente normalmente começa os nossos YPO Cast, né, contando um pouco da onde vem a Luciana, né? Quer dizer, das suas origens, da sua família, dos seus pais. Conta um pouquinho para nós a sua história. Combinado. Poxa, é muito bacana estar aqui com vocês. E acho que, de fato, a história da gente, a origem, reflete muito quem somos, né? Então, eu venho de uma família pequena. Somos meu pai, minha mãe e meu irmão. Minha mãe médica, meu irmão médico também. E meu pai engenheiro eletrônico. Venho de uma família, pelo lado de mãe, de origem italiana, que acho que me trouxe um pouco do meu lado empreendedor. Meu avô veio de uma família muito humilde e através do empreendedorismo mudou de patamar, na época lá nas Priscaseras, no Rio Grande do Sul, começou atuando com sistema de dados, imagina naquela época, e trouxe muita inovação e justamente acho que essa é uma das coisas que me fez hoje estar empreendendo também a partir da minha empresa de investimentos, então um pouco da origem familiar, né? E talvez também agregando uma família também muito focada sempre em estar aprendendo, né? Acho que do meu núcleo familiar mais de origem, tanto meu pai quanto a minha mãe, muito focados em estudar, em conhecimento como uma fonte de crescimento constante, né? Então acho que foi um aprendizado bacana lá da minha família de origem. Que legal. E aí você fez advocacia, quer dizer, você estudou direito, né? Quer dizer, conta um pouquinho como foi. Te conto. Essa migração, né? Do direito para a área financeira. Conto. Eu brinco que a vida da gente ela é feita de transições, né? Eu acho que todos nós
passamos por capítulos na vida, né? E eu divido a minha vida até agora, 3 grandes capítulos, né? Eu acho que um primeiro capítulo foi o capítulo da Luciana advogada, né? Eu me formei na Universidade Federal e advoguei, de fato, durante quase 10 anos, dentro de uma empresa de comunicação, mas atuando de fato como advogada. Uma carreira que eu gostava muito, inclusive, eu era uma feliz advogada, passei por muitas coisas diferentes. Então, meu primeiro capítulo de vida foi, de fato, como dentro do mundo corporativo, mas como advogada. O segundo capítulo da minha vida, eu fiz uma alteração de temática, ainda dentro desse mesmo grupo de comunicação, Grupo RBS, lá no Sul. Eu fiz uma migração de carreira e fui para a área de investimentos. Na época, o Grupo RBS estava fazendo um processo de diversificação para outras áreas, e nós abrimos o que hoje em dia se chamaria de um Corporate Venture Capital, na época se chamava de uma área de desenvolvimento de novos negócios, eu fiz meu MBA nessa época na Columbia University, e justamente logo depois que eu volto do meu MBA, a RBS estava lançando esse capítulo de diversificação e me convida para atuar dentro desse ambiente. Então, eu começo um segundo capítulo da minha vida, que é o capítulo, vamos dizer assim, mais numa área de investimentos. E o terceiro capítulo da minha vida profissional é um capítulo em que eu me vejo como empreendedora. Eu nunca me vi empreendedora de origem. Eu, inclusive, gostava muito do mundo corporativo, mas, às vezes, a vida te prega peças, né? E por uma conjunção de fatores, lá pelas tantas, nós resolvemos, depois de alguns anos atuando como desenvolvimento de negócios no Grupo RBS, eu e meus sócios de origem aqui na EB Capital, resolvemos fundar a EB Capital. E eu confesso que quando a gente montou a EB, num primeiro momento eu não me dei conta do que você começar um negócio representava, né? Você pega de surpresa, né? E você não se preocupava com coisas mais mundanas, no dia seguinte está preocupado se a turma apagou a luz quando você saiu do escritório para diminuir a conta de energia elétrica. Você tem um outro tipo de responsabilidade, você tem pessoas que estão atuando com você. No meu caso, você tem investidores que estão confiando na sua tese, na sua execução. Então, mudou muito a minha vida. Então, o meu terceiro capítulo, que eu costumo dizer, é um capítulo completamente diferente. Um capítulo do que, além de ser investidora, que talvez estivesse presente no meu segundo momento de vida, eu passei a, de fato, empreender, que é uma perspectiva muito diferente, muito nova. E estou aqui empreendendo feliz. Investimentos e sustentabilidade. Agora, falando um pouquinho de clima, né? E até com um olhar bem forte para a questão aí do que está vendo pela COP, né? Eu não tenho nada contra a terminologia ESG, mas ela não embarca o que a gente está falando aqui, né? ESG é um processo pelo qual as empresas olham para as temáticas de governança, por sinal são temas muito diferentes, né? Governança, questões sociais e ambientais, e tem aí uma discussão de como atuar a partir de processos na temática ESG, tem um viés de risco, tem um viés de oportunidade, maravilha. Quando eu estou falando de clima, eu não estou falando disso, né? O que eu acho que nós, inclusive nós brasileiros, precisamos nos dar conta, né? O mundo moderno, ao longo dos últimos 300 anos, se desenvolveu a partir de fontes poluentes. Nenhuma crítica ou visão favorável, mas o fato é que nós, a forma como nós, da escova de dente ao carro, foi carvão, petróleo. São essas as fontes de energia na qual, desde a Revolução Industrial, nós construímos o nosso jeito de operar negócios e de viver. Né? E também é incontestável, imagino que sejam poucos os que ainda sejam capazes de negar, que existe uma mudança climática acontecendo e existe um problema. O que faz com que os negócios, de uma maneira geral, precisem rever as suas formas de operar. Né? O Brasil é uma situação muito diferente. As nossas emissões, elas vêm principalmente a partir do uso da terra, né? Sendo que deste uso da terra, principalmente a partir de desmatamento. Né?
Então, o Brasil tem uma situação muito peculiar, que a nossa matriz elétrica, não é de energia de maneira geral, mas elétrica, ela é extremamente limpa, porque ela vem de uma base especialmente de hidro, né? E temos atuado muito na questão tanto solar quanto eólica. E a maior parte das emissões vinham, de fato, de desmatamento, né? O Brasil melhorou muito nos últimos meses, nós estamos fazendo, de fato, uma melhoria a partir, também que sem nenhum julgamento de mérito, apenas de dados, né? Mas existe uma melhoria importante na questão de desmatamento, que faz com que o Brasil volte a ter legitimidade para falar de clima, né? Mas quando a gente olha para o restante do mundo, é uma outra realidade. 75% das emissões vêm por conta de matriz elétrica ou de energia de maneira geral, né? E aqui as matrizes são... na matriz energia, né, que você tem a elétrica e combustível, até o combustível também é via etanol, boa parte. Nesse aspecto, o Brasil também... Quando a gente olha a matriz energética, de maneira geral, do Brasil, nós também temos uma matriz relativamente limpa. Aqui a gente está falando quase que metade, limpa, não limpa, né? E isso se dá muito pelo fato da gente ter um uso já há muitos anos de biocombustíveis, além da matriz elétrica muito limpa. Não é a realidade dos demais países, onde a geração de calor e de energia, etc., vem de matrizes não limpas, de matrizes sujas. Então, você pensa o seguinte, que mais do que uma questão de ser sustentável ou não sustentável, nós estamos falando de um novo paradigma sob a perspectiva de competitividade dos países. E os países já se deram conta disso, inclusive o Brasil. Os Estados Unidos fez um movimento muito importante há um ano e pouco atrás, que ele fez o lançamento do Inflation Reduction Act, que é mais conhecido como IRA. O IRA despejou ao longo desse último ano $1 trilhão na economia americana. E este movimento, que está focado em 3 pontos fundamentais, a questão de microprocessadores, eletrificação e energia renovável. Poxa, os Estados Unidos está vendo o clima como algo relevante. Não, os Estados Unidos está vendo clima como fator de reindustrialização dos Estados Unidos. E é exatamente isso que eles estão fazendo. A Europa também se deu conta da relevância desse movimento, inclusive antes dos Estados Unidos, e exatamente porque se deu conta disso, fez também um movimento de fazer lá na época do Covid, vocês devem lembrar, um plano de recuperação todo focado também na questão climática. Que a guerra levou água abaixo, né? Levou água abaixo e está trazendo mais um elemento relevante aqui de competitividade. A China, que é tradicionalmente mais fechada, e a gente conhece menos da China, mas a China tem feito um movimento sob a perspectiva de atuar nesse ambiente de clima inacreditável. Os carros elétricos mais baratos e mais eficientes são os chineses, e a China tem uma competitividade sob a perspectiva de baterias que nenhum outro país encontra. Tá? Então, o que eu acho que a gente, por que eu não gosto quando as pessoas me perguntam, vocês estão olhando para SG, sustentabilidade? Gente, não. Nós estamos olhando para um novo modelo de competição, que, por sinal, está mudando a geopolítica mundial. Porque por conta das guerras acrescido, de tudo que está acontecendo aqui com esses mecanismos de incentivos, subsídios ou penalidades, cada região tem um jeito, né, de atuar, a Europa muito mais focada em punição, os Estados Unidos mais focado em incentivo, está havendo uma mudança importante de competitividade global. Então, o que está puxando essa mudança, essa competitividade? Menos a demanda e mais regulação, né? Porque dizem que a gente muda por 3 Ds, né? Que é design, desgraça ou decreto. Né? Gostei. Então, está vindo mais por decreto, do que por o que está ou por mudança de hábito de consumo. Não, eu tô sentindo da sua fala que é muito mais regulamentação mesmo. Eu acho que sim, regulamentação é um elemento central, não há dúvida. A forma como os países usam a regulamentação para incentivar a transição, já que alguns países deram conta dessa grande
oportunidade ou deste grande risco de ficarem para trás desse novo cenário de competição. Então, você vê a Europa regulando a partir de restrições e punição e cobrando, tem um regramento relativamente novo chamado CBAM, que impõe uma taxação a partir da questão de carbono, né? Enquanto que os Estados Unidos fizeram um movimento que também é pela regulação, mas como eu comentei, despejou aí $1 trilhão. Tem cenários quase em que você determina... Existem muitas empresas europeias, brasileiras, que estão deixando de abrir novas plantas na Europa, no Brasil, etc., para se valer de um cenário extremamente positivo sob a perspectiva de incentivos dos Estados Unidos. Em alguns, não vou entrar aqui no detalhe da regulamentação americana, porque seria quase que um capítulo à parte, mas em alguns cenários, para cada dólar que você investe, você tem $3 de subsídio. Então, você tem realmente uma mudança de perspectiva, fazendo com que projetos que não eram antes viáveis economicamente passem a ser viáveis e que a tecnologia que é necessária para desenvolver esses setores comece a existir e a, de fato, ter velocidade de implementação. Então, acabei divagando demais aqui na temática. Mas o que eu acho que eu queria trazer aqui como ponto central? Nós estamos passando por um momento, seja pelas guerras, mas seja por essas mudanças da forma de se atuar, dos negócios mudarem, que está fazendo com que os países também tenham uma mudança importante sob a perspectiva geopolítica. Nós estamos passando por um momento muito histórico aqui e que ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? E todos os momentos históricos, eles geram também oportunidades de negócio. O Brasil tem um momento aqui, na minha opinião, único, mas as oportunidades não vão vir parar na nossa mesa por nada. O Brasil está bem posicionado, mas não pode ficar parado. Está bem posicionado, mas eu acho que neste momento está muito fora ainda das discussões globais, infelizmente, das discussões de negócio globais, né? Eu acho que houve um movimento importante do ponto de vista de governo, de entendimento da questão de clima, houve uma série de movimentos regulatórios, né? Alguns já aconteceram, alguns estão por acontecer, mas a gente, quando olha o conjunto da obra, vamos dizer assim, do plano ecológico e de todas as ramificações, seja do ponto de vista das questões de transição energética, eu acho que a gente está direcionado, né? Mas nós precisamos correr. Nós precisamos estar na frente dessas discussões. Hoje, quando a gente olha, a gente sai do Brasil, em que a gente tem, infelizmente, um hábito de falar para a gente mesmo, né? A gente gosta de falar que a gente tem uma matriz elétrica maravilhosa, a gente gosta de dizer que a gente é uma potência do agronegócio, a gente gosta de dizer uma série de coisas que são verdades, mas que, se a gente não fizer as alianças globais, e todo mundo tem que fazer seu papel aqui, o governo tem que fazer seu papel, o capital privado tem que fazer seu papel, a academia tem que fazer seu papel, porque vai ter muita coisa aqui de desenvolvimento tecnológico, né? Então tem, de fato, uma necessidade de que a gente congregue várias partes para que a gente tenha essa competitividade. Hoje, quando você vê o cenário global, o que você vê? Você vê uma polarização de Estados Unidos e China, especialmente, né? Os Estados Unidos preocupados, né, com a questão chinesa. Em alguns, é um detalhe, mas eu acho que é um detalhe importante. Quando a gente fala de transição de energia, um elemento central é a questão das baterias, né? Como é que você faz o armazenamento disso? E uma série de materiais são necessários para isso. Se fala muito hoje de lítio, do cobre, que sempre se falou, etc. E que o lítio, por exemplo, o Brasil, inclusive, tem uma brilhante representação através da Sigma Lithium e tem, de fato, uma reserva importante de lítio, como tem a Argentina, o Chile, etc. Mas há alguns desses materiais críticos, como se diz, que são... A China tem quase que 90% das reservas. Então, existe uma questão aqui, de novo, geopolítica importante, né? Se, por um lado, a União Europeia participou, especialmente a Alemanha, teve uma dependência muito grande da Rússia pela questão do gás, nós temos agora aqui uma possibilidade de ter uma dependência muito grande chinesa, né? E os Estados Unidos têm uma preocupação enorme com isso por conta desses materiais críticos. Então, a gente vê um rebalanceamento das forças, né? E o Brasil precisa estar nas mesas de conversas de negócio. Desafios climáticos e oportunidades de negócios.
eu acho que muito atento a essas mudanças geopolíticas. Né? Está tendo um reajuste global. Nós precisamos entender como é que essas peças vão se mexer. E nós estamos num momento, quero chamar a atenção, muito interessante. Porque além de nós termos, em teoria, os skills, nós vamos ser vamos sediar a COP30. A COP30 em Belém, né? Né? Vamos... O G20, presidente do G20 ano que vem. Né? Então, nós temos... E não há dúvida, pessoal, que o país que é sede, de alguma maneira, influencia a pauta. É óbvio que são eventos coletivos, são lembra Rio 92, que foi um marco histórico do começo de se falar de ambiente, né? Sem dúvida. E eu acho que aqui nós temos de novo um movimento importante, né? Seja pelo G20, que eu gosto muito de falar da COP30, eu estava conversando com um amigo sobre isso. Dito isso, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos esperar a COP30 para trazer essas temáticas que eu estava comentando aqui. Então, quais temáticas? Porque, assim, para mim ficou claríssimo o desenho que você fez. Assim, acho que o pano de fundo está super claro, mas quais são as temáticas? Quais são os protagonistas que a gente deveria estar muito de olho? Porque, bom, o etanol é onde a gente já está. Hidroelétrica, eólica, solar, a gente já está. Estão falando de hidrogênio verde, etc. Mas quais são os pontos onde você acha que a gente deveria, assim, encarar para desenvolver esse novo ciclo climático, né, positivo do Brasil? Eu acho que as duas grandes temáticas são transição energética e combustível. Transição energética envolve biocombustível, etc., envolve aqui hidrogênio, etc., e segurança alimentar. Tá? Existe, sob a perspectiva de negócios, estou falando aqui, tá? Existe um terceiro setor importante a ser desenvolvido, mas que sob a perspectiva de investimentos aqui de private equity, acho que ainda estão num estágio ainda menos avançado, mas eu acho que o Brasil tem também uma vantagem competitiva e deve ter um olhar estratégico para a questão do que é falado aí de Nature-Based Solutions, né? Que são as questões baseadas na natureza, são os negócios baseados na natureza. Tá? Esse setor relevante para o Brasil, é fundamental, não é um setor que eu como EB Capital, eu como Luciana esteja atuando em profusão nesse momento, porque são negócios ainda mais embrionários. Onde é que eu acho que a gente não pode perder tempo como Brasil? Transição energética e questão vai faltar comida, especialmente comida que vem de um ambiente de sustentabilidade no mundo. Ponto, vai faltar comida. E nós somos um celeiro alimentar para o mundo. Então, como é que a gente aumenta a eficiência, continua sendo um celeiro, sem desmatar, sendo cada vez mais sustentável, sendo cada vez mais eficiente? Essas duas temáticas são as temáticas que, na minha opinião, são relevantes. Quais são como país, onde é que a gente tem que mudar? Em primeiro lugar, nós temos que ser competitivo. A gente fala, por exemplo, só para exemplificar, a gente fala muito da nossa característica aqui como berço para o hidrogênio verde. Não vai ser assim, né? Isso é sob a perspectiva econômica, dados incentivos nos Estados Unidos, talvez a gente deixe de ser um lugar tão favorável assim. Então, nós temos que ter competitividade, porque as coisas só vão acontecer se elas fecharem a conta e se elas trouxerem, de fato, retorno para o capital privado, né? Eu acho que a gente tem um tema importante de desenvolvimento de tecnologia. Né? Aqui a gente tem falado pouco no Brasil, seja de inteligência artificial, que é um elemento central também nessa questão, de dados, etc., mas de tecnologia de maneira geral, como é que a gente vai desenvolver tecnologia. Eu acho que tem então, estamos falando de regulação, estamos falando de competitividade a partir de regulação, estamos falando de desenvolvimento de tecnologia, né? E estamos falando de alianças para que, de fato, o capital privado, o capital público aqui, né, as forças públicas estejam unidas para fazer com que o Brasil caminhe para frente. Então, acho que essas são aqui na minha visão, os principais pilares. Tem um outro ponto que eu acho que é importante também, porque quando a gente está falando de todas essas oportunidades, eu comentava aqui antes, né, quando a gente está falando de trazer recursos, especialmente recursos de fora, para apoiar o desenvolvimento de indústrias no Brasil, de indústrias e de setores no Brasil, eu acho que uma das grandes preocupações, obviamente, que existe é a questão de câmbio, né? Não só no Brasil, em todos os países em desenvolvimento, mas no Brasil, sem dúvida. Houve um movimento importante, recente, do BNDES com o BID,
para justamente fazer um mecanismo de hedge cambial para esses investimentos. Eu acho que é um passo importante nesse sentido, mas mais vamos precisar fazer nesse ambiente também, que eu acho que é sempre um detrator, vamos dizer assim, para que a gente faça parte desse cenário mais global. Aumenta o risco. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.